Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 24 de abril, e antes eu começo a falar a minha análise do dia e também vou falar do dia de ontem, que eu não tinha feito a revisão. Peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique aí embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando por ontem, dia 23, a gente teve aqui no setup das linhas. Infelizmente eu não consigo ver como as linhas estavam ontem, mas eu posso falar que a linha superior de venda estava na região do topo do dólar, que foi uma das operações que eu cheguei a fazer. Eu fiz a venda no dólar, no topo, só que eu larguei na exaustão dessa notícia aqui, que teve ontem. E o movimento simplesmente disparou mais aí, quase 50 pontos. Não peguei mais depois nenhum movimento dessa queda. Porém, esse movimento desse topo, mais ou menos onde eu larguei, já foi bem interessante, uns 20 pontinhos. Já em relação à regra de coloração do Renko, a gente teve a primeira cor aqui, a gente não faz, a venda estopou, a compra chegou a andar aqui alguns pontos aqui, uns 10 pontinhos, e aí a venda pagou demais, quase 30, a compra estopou, a venda só andou um pouquinho, compra só um pouquinho também, e aí a venda de novo andou bastante até aqui no final do movimento. E aí, aproveitando já para falar de hoje, o que aconteceu, já nas regras de coloração e também no setup das linhas, começando pelo setup das linhas hoje aqui, não operei, estava off do gráfico, e aí a gente teve o toque na linha superior, já estopou, e depois quando tocou de novo também teria estopado. Hoje foi horrível aqui as linhas. E aqui, enfim, eu tive que cortar a gravação, então já em relação à regra de coloração de hoje, a gente teve compra, mas não podemos entrar aqui na primeira cor do dia, a venda teria estopado, a compra aqui andou alguns pontinhos, a venda até andou bastante aqui no final do movimento, compra estopou, venda estopou e deu ruído aqui no final do movimento. Agora falando do gráfico de candles que a gente teve, ontem foi interessante. A gente teve um movimento aqui, deixa eu puxar, no dia anterior, então hoje quarta, então na segunda-feira fechou em forma de canal, uma deriva, e aí ontem abriu praticamente sem gap, já rompendo as médias, mesmo que estava esticado, não tem critério para reversão aqui. O movimento faz um pullback sem gatilho, 11 infelizmente um gatilho muito precoce, sem risco retorno para topo. O movimento sobe de forma esticada também, não preenche critério interessante para reversão, não tem confluências aqui. Apesar da média 200 estar próxima, estar em tendência, que foi ela que acabou impulsionando o movimento para baixo. Fez mais um pullback e aqui nessa região eu estava vendida pelas linhas, mas eu não vi o que fazer infelizmente no gráfico de candles. Caiu de forma esticada, não tinha confluências aqui também para reversão e era notícia, era pós-movimento de notícia e não vale a pena o risco de reversão pós-notícia. E aí o movimento deu um falso retorno, mas voltou a cair e aqui também não tinha confluências nesse fundo para fazer compras. Fez pullback agressivo na média de 20, passou por cima dela, também não deu gatilho de venda antes no pullback nem depois do cruzamento. Voltou a cair de forma esticada, e esse candle 64 aqui, ele até poderia ser um candle gatilho, mas estava já muito esticado e próximo de canal de Keltner. Mas ele foi um pullback interessante aqui, esse 64. Porém, eu acho arriscado, pelo jeito como caiu, esticado, próximo de Keltner, e a gente tinha aqui, pelo menos a variação estava quase chegando em 1% de baixa, então esticado. Apesar disso, acabou caindo de forma esticada de novo, chegou aqui sem critério para reversão, já estava quase no fim do pregão. Não tivemos bons candles, sem confluência, sem candles de exaustão, estava tendo candles pequenos. Faz o pullback, entrar no 76, aqui está na cara de Keltner, e aí deu oportunidade de compra nesse 81 com risco retorno muito próximo da média de 20. Média de 20 então era parcial obrigatória. Depois chegou a dar uma oportunidade 85, mas 85 sem talvez acionar, não sei se teria acionado esse 85. No 86, se acionou ou não. Já que no 91 nós não temos risco retorno para a região das 50. E aí já era fim do pregão, o movimento fechou ali com as médias menores sem tendência. No gráfico branco, então, a gente teve ontem uma força vendedora bem interessante. Tentou fazer talvez um mini oco bem feio aqui, falhou, o movimento caiu de forma esticada e finalizou ontem como se fosse uma bandeira. E aí hoje a gente teve um movimento dentro dessa possível bandeira de ontem, estava esticado em tempos gráficos maiores, é uma região interessante de suporte em tempos maiores. Não vejo médias menores aqui com força, só 80 e 200 no máximo. O preço rompe a média de 80, passa por cima dela, faz um pullback aqui, e aí nós não temos isso aqui como gatilho muito grande,
E esse candle 9, se fosse gatilho, infelizmente não tem risco retorno, o LS está ativo, está na cara da média 200, veio rápido do dia anterior, então a gente não faz nada. Movimento testa 200, dá aqui uma trava, volta pro back um pouco ruim, trap zone, está tentando romper a média 200 e rompe, só que rompendo de uma forma até estranha, pode ser até uma deriva esse movimento, subiu de forma esticada, rompendo a retração de 61 do dia anterior, rompeu todos os níveis de retração, só que travou justamente em região de troca de polaridade de força vendedora do dia anterior, mas sem confluência para bater uma contra-tendência aqui. O movimento passa por baixo, sem vendas aqui nessa região, trap zone, 9,20 fica sem tendência, volta e finaliza praticamente aqui sem tendência também. Hoje eu não vi então nada de interessante já em relação ao dólar. Nós tivemos aqui um movimento que eu posso até desenhar, que foi como se fosse uma lateralidade no fim do movimento. E o movimento de alta de força compradora aqui, a gente pode até considerar. Então a gente teve essa sequência compradora, mas depois não teve nada de interessante, já ficou com o volume bem baixo. E aí fez um movimento meio lateral aqui no fim do dia. Já em relação ao índice, setup das linhas, eu nem lembro o que aconteceu ontem. Mas já aproveitando para falar de hoje, a gente tinha aqui a linha de venda, só que plotou depois do segundo candle, então infelizmente não deu oportunidade. E aí a linha de compra teria estopado. Já em relação à regra de coloração, deixa eu atualizar aqui, teve bastante ruído pelo jeito. Trocou para venda, estopou, compra, estopou, venda não teria andado muito, compra, estopou, até que essa venda aqui andou bem, quase 600 pontos. Compra, estopou, venda foi bem pouco. Compra, venda, estopou. Então, assim, teve bastante ruído aqui, o movimento estava bem feio. Então, assim, não achei interessante no geral tomar o risco aqui de fazer operação pelo Renko hoje. Bem feio, porque o gráfico de candles estava feio. E aí, já falando e aproveitando para falar de ontem, primeiro que foi a primeira operação que eu fiz, foi logo na abertura, a gente tinha aqui um dia na segunda-feira. Nós tivemos o mercado fechando ainda dentro de uma região sem tendência. Isso aqui é como se fosse uma grande lateralidade que nós temos. E aí o movimento na segunda-feira, né, abriu próximo da resistência. Nós tivemos aqui um cruzamento das médias menores, abrindo com um gap aqui dinâmico. Esse gap também acabou formando um Fab 4. E aí esse Fab 4, que é um dos novos que eu backtestei, já estaria dando um gatilho já no primeiro candle. Só que aí o stop estaria caro. Então, assim, seria arriscado carregar mais que 1 para 1. Então eu saí com todos os contratos no 1 para 1 e o movimento caiu muito mais. E aqui o movimento caiu de forma esticada, pensar em reversão aqui nem teria acionado, também não tinha muitas confluências. Ainda bem, não acionou e teria estopado. O movimento voltou, pensar em contra aqui não tem risco retorno. Volta, cai de novo e nessa região eu acho que eu fiz foi compra de Renko. Teve uma troca isso, foi compra de Renko no dia de ontem. E aí o movimento acabou estopando pela notícia, que eu acabei esquecendo que tinha notícia na hora. E só estopou para depois subir com a notícia também. E aí passou por cima das médias, pensar no 31 como gatilho não tem risco retorno. O preço ficou travado aqui. E aí o movimento ficou ainda travado. Deu uma tentativa de rompimento. O candle 50, infelizmente, eu acho muito perigoso. Muitas travas aqui na frente. Retração de Fibogap, se eu marcar, por exemplo. Nós temos retrações aqui, média 200 passando. Acho perigoso 50. E o movimento acabou indo forte, rompeu máxima, pegou ajuste, fechou gap e chegou de forma esticada, só que sem critérios para reversão. Respeitou a resistência da lateralidade, voltou pro back sem gatilho, nada a fazer, passou por baixo sem nada a fazer, passou por cima, que já não tem a 9,20 em tendência, movimento aqui com as duas sem tendência, e acabou formando um topo duplo aqui. Esse topo duplo rompeu, fez uma troca de polaridade, só que aqui sem gatilho, em região a 200. O movimento aqui no fim acaba ficando em torno da média 200, sem muito o que fazer. A única oportunidade de gráfico de candles eu achei mesmo, que foi onde eu entrei, foi no primeiro candle do dia, de gap dinâmico, Fab 4 junto. Já hoje, nós tivemos um gap também, posso considerar gap dinâmico, mas já pior, porque aqui as médias estão mais, assim, boladas. E nós estamos no mercado realmente lateral, né? Então, a gente teve aqui uma resistência. Esse tipo de gap fica complicado porque enquanto no dia anterior nós tínhamos a resistência, o gap dinâmico ele estava forçando o preço para baixo, isso é bom. Só que o gap dinâmico de hoje estaria forçando o preço para cima. Nós estaríamos na região da resistência, da lateralidade. Então não é interessante esse gap dinâmico aqui de hoje.
Primeiro candle foi um long leg doji, o preço ficou trabalhando dentro desse primeiro candle até que rompeu. Só que média sem tendência, até criar tendência demorou demais e aqui começou. Acho precoce fazer algum movimento, por exemplo, vender aqui nesse candle, talvez aqui nós temos que marcar a retração do dia anterior. Nós estávamos na região de 61, poderia travar, mercado lateral, média sem tendência claramente aqui, acho precoce, mas acabou indo. Caiu em canal. Confirmou um canalzinho, uma característica muito forte de não deixar as médias fortes e sim a estrutura. Passou por cima da média, houve o cruzamento primeiro do dia, só que aqui sem o que fazer também. E aí depois em torno da média 200 com todas as médias menores sem tendência também. E aí o movimento aqui, nós tivemos uma tentativa de rompimento mais próximo da mínima do dia e ainda dentro da lateralidade macro que nós temos aqui num gráfico oficial e junto também como se fosse uma bandeira de baixa, possivelmente. Então, ao mesmo tempo que nós temos aqui uma possível lateralidade, nesse caixote grande que eu tenho, é uma possível canal de alta também, que pode ser uma bandeira de baixa. Então, o movimento tá feio de operar nessa região aqui. Então, hoje eu não vi nada de interessante, infelizmente. Então, assim, bem feio. E falando de macro, ontem, né, a gente teve uma notícia bem relevante, que foi do PMI. PMI veio abaixo do esperado, isso é bom para dólar cair, índice subiu, que foi o que aconteceu, né? Só que hoje já não tinha notícia relevante, então o mercado ficou bem travado. Eu acho que o mercado está esperando para o movimento de amanhã. Amanhã a notícia é a mais importante da semana praticamente, que é aqui o do PIB dos Estados Unidos, 9,6. Então amanhã pode dar uma agitada. Vamos ver se o índice vai ficar nessa lateralidade ainda. E o dólar, nós temos aqui um movimento, agora deixa eu falar como que ele está no macro. Aqui em relação ao diário do dólar, teve uma correção muito forte nesses últimos dias e chegou na região de 61. Então esse 61 aqui tende a dar um repiquezinho, que é o que está acontecendo por enquanto. De médias, é a média de 20 também. E estava muito esticado, sobrecompra lá em cima. Então é normal esse repique. Então, se a notícia amanhã vier, no caso, PIB para cima, pode ser indicação de dólar para cima. Infelizmente. Então a gente pode ter um repique maior aqui nessa média de 20. E aí nós temos aqui também tempos gráficos menores, SLT, que eu estava até marcando, SLT aqui de baixo, que está respeitando esses fundos. Eu tinha marcado até esse caixote preto achando que fosse respeitar, não respeitou, então vou tirar. E agora nós temos esse daqui de baixo, que é como se fosse uma troca de polaridade. Nós tínhamos alguns fair value gap aberto, o maior de todos foi preenchido, que foi esse daqui, e aí foi preenchido então. E é um dos motivos que talvez pode dar repique, só que nós estamos aqui em trap zone, né, pelos 60 minutos. Então, confluências aí para dar uma trava no preço, porém, extremamente esticado. Canal de Kelvin está bem inclinado para cima. Pode ser que talvez aconteça, né, um rompimento dessa região, mas eu acho que não. Porque tá com cara que o dólar vai ficar acima de R$5 por um tempo. E aqui passa a ficar mais próximo de 5. No sentido assim, de romper 5 para baixo. Então é melhor que fique para cima, no caso aqui. Então estou esperando um movimento de trava. Pior dessas hipóteses, trava. Fica travado. E aí, a melhor das hipóteses é fazer um movimento de alta. Só que para fazer movimento de alta, agora nós temos que tomar cuidado com essa pernada de baixa. E médias, bloqueios, muita coisa, muita trava aqui na frente. 5 minutos a gente tem essa média de 200, então não temos tendência aqui já pelos 5 minutos. Está em torno dela. Seria interessante o preço já abrir amanhã, sair em torno dela, tomar uma direção, se for para baixo, se for para cima, tanto faz. Mas tem que sair de perto dela. E o índice segue aqui dentro desse canal. Esse canal que pode ser uma bandeira de baixa. E falando do macro do índice, é até interessante que eu mostre o Ibov. O Ibov aqui, nós tivemos uma troca de polaridade. Até comentei no estudo semanal que poderia acontecer isso, de travar nesse fundo que foi rompido e fazer um pullback, que é o que está fazendo. E esse pullback aqui, nós estamos na região da 200. E aí, será que vai conseguir romper esse 200? O dólar faz um pullback para cima e o índice faz um pullback para baixo? Pode ser, porque tem mais espaço para cair. Eu acho que tem mais espaço para cair. Aqui em relação ao futuro, então, né? Isso aqui pode ser uma grande bandeira de baixa. Aguardar, porque enquanto estiver nessa região aqui, está respeitando a extremidade inferior e a extremidade superior. Média aqui no meio, sem tendência, flat. E aí, falando em relação aos últimos dias, né? Como que está a VWAP, né? A VWAP do índice futuro. Eu tenho que ativar o Ctrl+J, Ctrl+K pela rolagem de contrato da semana passada. A gente tem aqui a VWAP aqui em cima. Estava mais longe.
Só que ainda tem aqui uns 2.000 pontos de diferença. Mas semana passada chegou a quase uns 4.000. Então está se aproximando. Mas é interessante que se aproxime mais. Já em relação ao dólar, VWAP mensal foi cravado, ó. Comentei que estava super longe. Ontem, né, final de ontem acabou cravando. E aí nós temos aí o movimento em torno dela, bem próximo dela. E aí a VWAP agora, ok, o preço deve ficar trabalhando em torno dela, porque não é normal do dólar fazer isso aqui que fez, tá? Não é normal. E aqui, em relação a lá fora, vamos ver como que as commodities vão estar amanhã. Petróleo dentro do canal de alta. O S&P fez também um pullbackzinho na média 20, então está fazendo quase a mesma coisa que aqui, um pullback para talvez voltar a cair. O EWZ, que é como se fosse o Ibov dolarizado, também está fazendo um pullback na média 20. O ouro aqui, pullback na 20 para talvez voltar a subir. Juros americanos está travado, beleza. E DXY, o dólar também travado aqui. Então, o cenário amanhã, a notícia vai ser extremamente importante. Vamos ver se vai trazer volatilidade. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Um comentário de curiosidade, a questão do fluxo, né? Nós não temos mais Bradesco aqui na lista, né, dos players. Nós temos agora a Ágora, que foi comprada pelo Bradesco. Tanto é que é só imaginar a Ágora como se fosse Bradesco de antes. O player mais vendido de hoje foi justamente a Ágora. Ou Bradesco, no caso aqui. E aí hoje, basicamente, o fluxo estava bem estranho aqui também pela evolução no tempo. E é isso, vamos ver como que vai ser amanhã. E aí eu volto para a revisão de amanhã.